Torcer pro Juventus é uma questão de personalidade. Aqui é a nossa casa. A gente reside num apartamento, na casa, mas a casa aqui, que a gente chama de casa, é aqui, né? Aqui é onde a gente goza, chora. Estou vivendo juventino e, logicamente, não espero morrer tão cedo, mas vou morrer juventino. Eu nasci juventino. Meu avô foi fundador, meu pai foi diretor aqui, inclusive ajudou a construir todas essas arquibancadas. Ele fez parte das comissões de obras aqui, dessa arquibancada que existe hoje. Então, quando eu nasci, eu já automaticamente não tive outra opção. Virar torcedor mesmo foi um dia no Parque Antártica. Fui ver um jogo Juventus e Palmeiras, Campeonato Paulista da primeira divisão. Só que eu era palmeirense nesse dia. Já tinha vindo aqui na Javari várias vezes, mas o Juventus era o segundo time sempre. Eu já tinha como meu segundo, que é uma coisa que hoje a gente mais ou menos critica, porque a gente não critica isso. É normal, absolutamente normal ter torcedores de Juventus que tem outro clube. Mas eu não era o segundo time, torcedor que vinha a camisa do outro time aqui e tal. Eu respeitava mesmo, gostava de verdade da história. Tudo. Mas aí acontece uma coisa que cada um aqui tem um momento que se desligou do outro clube e começou a torcer só pro Juventus e tal. Então isso é uma paixão, não tem como explicar, né? Palmeiras goleando o Juventus de 4-1. Aí no segundo tempo o Juventus fez 4-2, 4-3. E aí quando eu me dei conta, eu tava no meio da torcida do Palmeiras, quieto, claro, pra não apanhar. Mas torcendo absurdo pro Juventus empatar, olhando a torcida lá de Juventus no cantinho dela, hein? Aí eu tive certeza que era lá, que eu devia estar. O meu avô era juventino doente, né? O senhor Orestes Negrini. Tinha camiseta, ia pro estádio, né? Nosso pequenininho Rodolfo Crespi. Então ele adorava o time. E eu acabei entrando de gaiato na história. Eu nasci aqui, tá? Aqui na Moca. Então, desde pequenininho, 5 anos de idade, eu vinha no estádio. Eu conheci o Juventus pelo meu avô. Que era diretor, né? E eu ia muito nos jogos com ele, antes de saber o que era futebol, assim. Eu ia todos os jogos com ele, com meu pai, que é juventino também. Eu tenho um defeito genético, eu sou corintiana. Infelizmente, é uma coisa que você nasce assim, né? E como acho que 99,9% das pessoas da Moca, eu sou Juventus, né? Segundo time. Eu nasci aqui atrás, na Rua dos Trilhos, a cerca de 50 metros aqui do Juventus. Meu pai foi um dos fundadores do Juventus, minha família sempre esteve envolvida, meus irmãos eram mais velhos que eu, também foram diretores. E até a minha história é um pouco interessante, porque eu acabei de nascer, meu pai já veio fazer minha inscrição como sócio do Juventus. Quer dizer, eu tenho a carteirinha do Juventus antes mesmo da certidão de nascimento. A partir daí, quer dizer, virou paixão. Torcer pro Juventus tá sendo um pouco de sarro em cima de mim, tá? O pessoal tá tendo muito sarro. Gosto muito da minha casa porque é um time pequeno. Tá, gostaria que fosse o sexto time grande, tá? Torcer pro Juventus pô, eu não sei como eu te explicar. É amor, é paixão. Quase todo mundo em São Paulo tem um carinho, se não sabe, no fundo ele tem pelo Juventus, né? Tem muito também do aspecto da Moca, que é um bairro absolutamente único, né? A Moca é um dos bairros mais antigos de São Paulo, 456 anos.
quase a mesma idade de São Paulo. O nome da Moca tem uma origem indígena. Moca significa construir casas. Construir, moca, de casas. A Moca é uma escultura encravada ao meio de uma terra rica que foi esculpida e lapidada pelas mãos encarquilhadas dos imigrantes. Ela passou a ser, tendo como característica principal, um local de imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, tanto que até hoje ela tem uma influência bastante grande dessa imigração. Inclusive o próprio sotaque, né? Nós temos um sotaque diferente dos outros bairros, porque aqui na Moca é um bairro pioneiro na matéria das indústrias, pioneiro na imigração. Eu nasci na Moca, 29 anos atrás, filha de moquenses, ou seja, minha família está no bairro, vai fazer uns 50, 60 anos mais ou menos. E eu sou da última geração que cresceu no bairro quando ainda era aquele clima de cidade interior. Todo mundo conhece todo mundo sabe da vez de todo mundo. A gente se virava, era uma espécie de república autônoma dentro da cidade de São Paulo. Sotaque próprio, costumes próprios, um time próprio, que era o Juventus. O Juventus surgiu a partir de um grupo de funcionários do Crespi, né? Que era uma tecelagem, era um cotonifício aqui do lado. Inclusive esse terreno que nós estamos aqui era do Crespi. Eu sou neto de fundador. O meu avô, Vicente Romano, o Manuel Vieira de Souza, que era um português, os dois trabalhavam no cotonifício Rodolfo Crespi. Como era uma fábrica muito grande, dentro do próprio cotonifício, praticamente em cada seção surgia um clube de futebol de várzea, certo? Um desses clubes era chamado de Cotonifício Crespi, e se fundiu com outro clube que era muito forte na época, que não era do próprio Crespi, mas era muito forte, chamado Extra São Paulo. Os dois formaram um clube só chamado Cotonifício Crespi. 19 de fevereiro de 1930, ele mudou o nome para Clube Atlético Juventus, que foi, esse nome foi dado pelo Conde Rodolfo Crespi, que tinha ido na Itália naquela época, em 29. Em 1929 ele esteve na Itália e ele viu um jogo em Turim da Juventus com o Torino. E ele se encantou pelo futebol e pela organização da Juventus italiana. Esse clube de várzea, ele começou a ter muito sucesso na várzea, começou a ganhar muito conquistar muitos torneios, tá certo? E a Federação de Futebol de São Paulo convidou o clube para participar do campeonato oficial, tá certo? A princípio na segunda divisão, depois na primeira divisão. Só que quando foi participar da primeira divisão, não poderia continuar usando o nome de Cotonifício Crespi, porque não se permitiam clubes com o nome de empresas. Ele nasceu dentro de uma fábrica de origem italiana, com o nome italiano. Toda colônia, não toda colônia, toda Moca, ela abraçou o Clube Atlético Juventus, abraçou, né? Então, ela agregou ao bairro o futebol do Clube Atlético Juventus. Ela agregou isso aí. Então, o que ocorre hoje? Hoje, o Juventus é um ícone da Moca. Você não pode falar Moca sem falar Juventus. É que o moquense tem esse sentimento de posse, né? É o meu time, a minha casa, a minha história. Então, ir constantemente é uma maneira de manter isso vivo. E às vezes por costume, outras vezes por tradição, outras até porque você gosta de futebol. E na Javari é um evento social. A Moca e o Juventus têm uma relação muito, muito íntima, tá certo? O Juventus nasceu aqui, o seu estádio é aqui, tá certo? A grande parte da torcida do Juventus é de moradores da Moca. Quer dizer, mesmo que, como eu disse, mesmo que ele torça para um outro time, ele também tem como o Juventus como segundo time. Então, esse relacionamento sempre foi muito estreito. E o Juventus ajudou muito em difundir o nome da Moca, tá certo? E vice-versa.
Por quê? Quer dizer, hoje, quando se é citado na imprensa, fala-se sempre o Juventus da Moca, o Juventus da Javari. Olha, a Moca significa muito pelo Juventus. Eu, principalmente, eu fiz até uma carta para a prefeitura, para o governo, para ser estação Brest Juventus. E ela não... nada. A estação de trem aqui, Moca Juventus, tá? Eu vou brigar por isso ainda, viu? Eu vou brigar por isso com o presidente da Jujoga. Eu acho que a Moca é muito... É Juventus. Você pode ter moquenses que torcem pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, mas a relação deles dificilmente vai ser tão intrínseca quanto a relação que ele tem com o Juventus. Mesmo que ele não acompanhe o jogo, não saiba fazer escalação, não tenha camiseta, é parte do seu dia a dia. O primeiro de poucos e o segundo de muitos, tá certo? É a realidade. Quer dizer, naturalmente, tem boa parte da torcida que não gosta disso, que se sente um pouco humilhada, tá achando que não é bem isso daí. Mas na prática é isso mesmo, quer dizer, porque na verdade, você vê pelo público que presencia aqui, tá certo? Juventinos mesmo, você vai ver, tem uma pequena quantidade. Hoje eu sou um dos poucos que sou só juventino. Eventualmente tem muitos torcedores do Juventus que também são corintianos, santistas, palmeirenses, são paulinos, torcedores do Flamengo, enfim, torcem por outros clubes. Mas entrou na Rua Javari, é a Juventus. Foi em 1930, o Juventus estava estreando no campeonato da divisão principal, da primeira divisão. E era chamado de o Caçulinha, que era por ser o mais novo time da divisão. No jogo contra o Corinthians, lá no campo do Corinthians, no Parque São Jorge, o Juventus ganhou, estava perdendo o jogo e virou o jogo, ganhou de 2-1. E um dos mais famosos cronistas esportivos de São Paulo, Tomás Mazzoni, que foi diretor da Gazeta Esportiva, então, aproveitando o caçulinha, ele apelidou de moleque travesso, justamente por ter batido num grande. Os verdadeiros juventinos, os agregados, nós não queremos que isso se extingua. Porque o ícone moleque travesso, ele é conhecido do Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? E nós lutamos para essa chama não ser apagada. Melhores equipes juventinas, elas sempre foram os moleques travessos que atrapalharam a vida, né? Então, o Juventus não teve times eminentemente técnicos, teve passagens de fibra e de vibração. Futebol foram os grandes times que nós tivemos, acho que a década de 60, a década de 70, onde nós revelávamos muitos jogadores e tivemos alguns títulos que nós conquistamos. Bom, o principal é o Campeonato Brasileiro, né? Na época não era a Série B, era a Taça de Prata, em 1983, né? Que hoje equivale à Série B. Nós fomos campeões de um título, de um campeonato chamado Paulistinha, em 1971, né? Fomos campeões da Taça São Paulo de Futebol Juniores, em 1985, e os últimos dois títulos mais recentes, que fomos campeões da Série B, da Série B do Campeonato Paulista, né? Da Série A2 do Campeonato Paulista, melhor dizendo, e a Taça São Paulo, a Taça Copa Paulista. 2007 contra o Linense, a final, que foi um jogo do outro mundo, assim. Eu nunca vou ver uma emoção assim. Talvez nem a Libertadores do Corinthians vai ser igual esse jogo. O Juventus foi campeão num jogo impossível, tava perdendo o jogo de 3-1. Fez um gol aos 47 do segundo tempo, no último lance do jogo. Esse com certeza foi a maior emoção de todas. Situação difícil, minha terceira, que nem Campeonato Paulista A3. Nunca disputou, é do segundo ano já A3. Pra mim, nossa, tá péssimo isso aí pra mim. Eu como juventino nato, tá? Italiano, tudo. Tivemos um período um pouquinho ruim, descemos para a Série A3, mas hoje nós estamos lutando, obviamente, para a Série A2 com muita dificuldade. Então a gente perdeu muito já, mas várias vezes perdemos grande, cabeça erguida. Em 2008 caímos, cabeça erguida. Eu sempre costumo contar uma história. Eu, quando era menino, eu vim aqui com o meu pai e
um domingo à tarde, né, assistir jogo do Juventus. E a gente chegava na segunda-feira, os meus amigos perguntavam, falavam do jogo do Corinthians, do São Paulo, né? E eu não podia entrar, né, porque na conversa, porque eu vinha assistir jogo do Juventus. Quando você torce para um time pequeno, você sente que você faz a diferença. O dia que você não vem, a sua voz falta lá no meio. O dia que você não pode vir, você fica sentido, porque você sabe que você vai fazer a diferença. Só vai 200 no estádio e é só isso, é tipo uma família lá. Corintiano não, corintiano vai... Um vai tipo no jogo hoje, aí não vai mais no outro. Juventina vai todos os mesmos jogos, fora, aqui em casa. Mas o diferencial está justamente aí, você não ser mais um. Eu sou torcedor do Corinthians, ele está isso entre milhões. O Palmeiras a mesma coisa, do São Paulo a mesma coisa. Ser torcedor do Juventus já está entre uns poucos. Você vê ali que eles torcem por você, não pelo jogador. Porque ali é que nem eu falei pra você, ali você faz uma relação de amigo. Porque você jogando no Maracanã, você não consegue ver a cara do torcedor. É difícil, você não tem como. E lá na Javari não, na Javari o cara tá numa lambrada ali, ou te apoiando, ou te xingando, você tá vendo o cara. Aqui você assiste o jogo, quer dizer, ouvindo os jogadores, você conversa com o jogador, você orienta o jogador. O próprio futebol do Juventus ainda é um futebol romântico. E é muito legal ainda o aspecto do Juventino dessa coisa da torcida ficar atrás do gol adversário. Às vezes ela não é que ela fica atrás a favor do ataque juventino, ela fica lá para espezinhar o adversário, para ser um travesso mesmo, moleque, pentelho, encher o saco do adversário. De uma hora para outra, meia dúzia de meninos se juntaram atrás do gol ali do Juventus e começaram a fazer um trabalho de torcedor, de trazer uma bandinha, de cantar músicas. Isso foi crescendo. E começou uma torcida com esse intuito de cara, já desde sempre, era mostrar que a gente tava puto com o futebol já tinha acabado mesmo, que a gente precisa mostrar outro lado da moeda. Você gira a moeda, tá outro lado. O pessoal acha que é difícil. Não, dá outro lado. Cada vez que o juiz marcava uma falta, que o jogador caía, eu gritava mais alto ainda. Entendeu? Pra balancear a energia, assim. Então deu certo, essa coisa de energia. Hoje é fraco. Hoje, do que o setor 2 pode ser. Que nunca mais sair. Que belo time, que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigos. Então, o setor 2 é isso, é uma mistura dessa loucura pro futebol, entendeu? E que deu certo porque é feito de verdade, é feito com o coração e contagia de verdade. E o cara não faz mais aquilo que, eu vou lá pra curtir, não, ele quer fazer junto. Porque o futebol é o maior ato de amor que a gente normalmente tem na vida, pelo menos aqui no Brasil. Teu time te chifra, teu time te corneia, teu time não te dá bola, teu time te sacaneia, você tá lá sempre. Você nasceu para aquilo ou eventualmente você virou e vai morrer. Você pode trocar de partido, pode trocar de mulher, pode trocar de sexo, pode trocar de cabelo, pode trocar de qualquer coisa. Mas você continua Juventus. Porque se fosse casado, você vai botar o seu pro Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Grêmio, times vencedores. Mas isso que me faz respeitar ainda mais o juventino. Não precisa ser campeão, não precisa ser Juventus. Não tem como isso aí decidir sobre o amor do clube, o cara não ganhar um título. Não tem, isso aí não existe. Não existe. Aí tua mulher vai fazer 100 entrevistas de emprego, ela falha na 100, aí você dá um pé na bunda dela. Não é o título, ganhar o título ou não. A gente lida com a história do clube. Claro que quando há uma conquista de título é uma alegria muito grande, mas não altere nada a paixão pelo clube. Não pode ficar esperando título. O Juventino, cada jogo é um título. É uma final de campeonato, cada jogo. Por isso que o pessoal fica descontrolado, a torcida fica louca, porque cada vitória, cada gol é como se o time estivesse sendo campeão. É loucura. Na hora que você vê que tem que fazer, você tem que fazer, você tem que correr, tem que gritar, você tem que sair, você tem que se desintegrar, entendeu? A gente se desintegra aqui no jogo. Teve jogo aqui que a gente sai e cai aqui na calçada morto, parece que vai morrer a qualquer minuto, assim, já a última gota de energia, assim. A gente sempre fala, a gente sua mais que o jogador. Aquela coisa que você começa com carinho, quando você vê, você já tá 100% envolvido e é isso, você não consegue largar mesmo. Sentimento de amor verdadeiro, né? Acho que esse daí é aquele lá que pode durar muitos anos você sem ir.
mas você sempre lembra, sempre dá saudade. E quando você passa ali, eu passo pela Rua dos Trilhos ou na Rua Javari mesmo, né, o coração bate mais forte, acelera. Eu gosto, tenho tudo na minha casa, é tudo Juventus, tudo Grená. Pra mim é como se fosse parte da minha família, parte da minha história. Não tem como tirar, né, a Moca, nem tirar o Juventus do que eu acabei me tornando. Porque você está defendendo o seu território, você quer vencer dentro da sua própria casa, então você se joga, né, nas cores do Juventus e quer sair daqui sorrindo, né? Belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, e daqui nunca mais sair.